Edição de sábado, acompanhando de perto tudo o que aconteceu no sul do país com a passagem de um tornado que há 66 anos, o último tornado registrado na região, que deixou uma destruição muito grande, aconteceu na região de Palmas e deixou, se eu não me engano, naquela época, 34 mortes, se eu não me engano, mas foi registrado em 1959. Nas últimas décadas, o maior de todos aconteceu ontem. Nós estamos em Rio Bonito do Iguaçu, região que foi fortemente atingida, 90% da cidade destruída, são 750 feridos. Nós vamos até Laranjeiras com Ricardo Vilches, que está acompanhando de perto tudo o que está sendo feito na região para tentar amparar essas vítimas. Lembrando, foram 6 mortes, 5 em Rio Bonito e uma numa cidade próxima. A gente vai acompanhar todos os detalhes. Vilches, é contigo, meu amigo, traz as atualizações, o número já mudou, já tem uma atualização desse... momento, 15 pessoas permanecem internadas, só que 2 em estado grave. São 2 pacientes que permanecem em coma. Para responder diretamente a tua pergunta, Dionísio, agora a última contagem dá conta de 6 pessoas mortas nessa passagem desse tornado, que atingiu 250 km por hora. Entre essas pessoas está uma menina de 14 anos de idade, a Júlia. A Júlia hoje, ela tinha crisma na igreja. E ontem ela saiu de casa para preparar o vestido que ela iria usar hoje. Foi na casa de uma amiga e junto com a amiga também de 14 anos, as duas iriam para a costureira fazer esses últimos acertos. Quando elas saíram de casa, se deram conta desse tornado. Relato do pai para a TV Record dá conta de que o vento foi tão forte que levantou as duas. Só que a Júlia, mais mirradinha, mais magrinha, foi levada em encontro a uma árvore. Por causa desses graves ferimentos provocados por esse impacto, ela acabou entrando em coma. E aí a morte dela acabou sendo confirmada aqui mesmo no hospital. Esse é um dos relatos. As outras pessoas que morreram ou ficaram gravemente feridas durante essa passagem do tufão estavam abrigadas fazendo compras no supermercado. E aí é importante, Dionísio, todo mundo que está ouvindo esse tipo de informação ter a ciência. Não é que esse tornado tenha levado meia hora, 40 minutos de passagem. O relato das pessoas dá conta de que o seguinte: o tempo ficou preto, como é normal acontecer nessa época do ano, os ventos começaram a ficar mais fortes, como é normal nessa época do ano, só que de repente veio uma leva, um lufo mais rápido, um vento mais forte, que de acordo com o relato da pessoa varia entre 30 segundos e 1 minuto, o que foi suficiente para derrubar casas de concreto. Quando você mencionou, dando a notícia de que 90% das casas tinham sido dizimadas daqui, não estamos falando de casas de madeira, estamos falando de casas de concreto. Só que o vento foi tão forte que levantou tudo. E aí tem uma característica também do relevo desse município aqui do centro-sul do Paraná. Nós estamos a uma altitude de aproximadamente 500 metros acima do mar. É uma região mais alta. E aqui, como a vegetação nativa foi toda desmatada para dar lugar a uma lavoura, principalmente de milho e também soja, então você tem um descampado. É uma área livre, onde você, parado em determinado lugar, você consegue avistar de longe o horizonte. É a região do oeste do estado do Paraná, Cascavel, a maior produtora de soja do estado do Paraná e também do sul do Brasil. Então tem essa característica, as pessoas estão acostumadas a ventos, mas a 250 quilômetros, quanto aconteceu agora, é a primeira vez. Neste momento, a cidade de Rio Bonito tem uma preocupação: atender aquelas pessoas desabrigadas e desalojadas e também achar maneiras de recuperar todos esses pertences. Por isso que representantes do governo federal e do governo do estado concentraram todas as suas atividades para saber como atender toda essa demanda. E o mais importante, no momento a informação que nós temos que são 2 pessoas em estado grave aqui nesse hospital de Laranjeiras do Sul e outras 2 pessoas também em estado grave internadas no hospital de Pato Branco, que é outra cidade um pouco maior aqui dessa região do Paraná, que fica aproximadamente 100 quilômetros aqui de Rio Bonito do Iguaçu. Eu volto com você, Dionísio. Obrigado, Ricardo Vilches, que está acompanhando de perto todo o trabalho feito
para amparar essas vítimas e trouxe um relato importante, Altair. 1 minuto, gente, 30 segundos. É o tempo médio que um tornado consegue passar por uma região como essa e deixar esse rastro de destruição. Obrigado, Ricardo. Olha uma que imagem cena, impressionante, Olha a imagem. Altair. Meu Deus do céu. Ou seja, uma imagem muito forte. E a rapidez que acontece a coisa. Como a gente viu aquela mãe falando da filha, né? Foi muito rápido. Ela saiu de casa, da casa da amiga, e de repente aconteceu. Ou seja, é tudo muito rápido, a força na natureza. Infelizmente está acontecendo isso. Existia um alerta para ventos fortes, eu volto a dizer, gente. As pessoas sabiam que iria chover forte e ventar muito. Só que os meteorologistas não acreditam. Olha o desespero dessas pessoas aí, gente. A força. Olha isso era um shopping. É um shopping. Acontecia um evento em um shopping, região de Londrina, também no sul do país. As pessoas foram pegas desprevenidas, porque não se acreditava que esses ventos conseguissem chegar a uma velocidade tão alta, tão destrutiva, como aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu, cidade mais atingida. Guarapuava também, outra cidade que terminou aí registrando cenas como essa aí que você vê, ventos fortes que também atingiram São Paulo, Rio de Janeiro. Você vai acompanhar todos os detalhes do que vem sendo feito, voltando a lembrar, explodiu o nome da galera do Cidade aí na sua tela, mas eu estava falando que você vai acompanhar todo o trabalho de resgate a quem enfrentou tudo isso na noite de ontem, durante toda a madrugada, no escuro e na incerteza do que aconteceu ao longo da programação da